Boa noite, começando mais um Poder e Política nesse final de semana. E que final de semana diferente, hein? Eu acho que milhões de brasileiros estavam esperando um final de semana como esse. Mudou tudo. Caiu a Dilma, começamos uma nova etapa. Está lá o Michel Temer, fazendo das tripas coração para consertar esse Brasilzão varonil. Não vai ser fácil, mas parece que está imbuído de um bom propósito. Começou bem, chamou o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles é meu conterrâneo lá de Goiás, de Anápolis, uma terra onde eu estudei, até meio primo meu, mas em outra hora eu conto isso. Ele é muito capaz e é financista. Não, quem está pensando que vai vir moleza aí, não vai não. Mas enfim, precisa arrumar o país. Eu desejo que o Michel Temer e os 23 ministros que ele nomeou acertem o passo. E o Paraná está de parabéns, porque nós ganhamos 2 ministérios, da Agricultura e o ministério que tem o maior orçamento da União, 100 bilhões de dólares ano, é para o Ricardo Barros de Maringá, o deputado federal, que é o ministro da Saúde, ele poderá gastar 100 milhões de dólares. Enfim, estamos de parabéns. Desejo a todos sucesso. Hoje eu estou recebendo aqui uma jovem, inteligente, arrojada, empreendedora, que é a diretora superintendente do Fostrans. A Larissa Mantovani é a minha convidada. Boa noite. Boa noite, boa noite. Esqueci de dizer belíssima. Ah, imagina, obrigada. É uma satisfação estar aqui. Inteligente, desenvolta, bonita, culta. Você também, numa certa época, Larissa, eu me lembro, você fez televisão aqui na Fronteira. Fiz um programa de televisão, sim. Não foi? Chamava Tudo Acontece. Tinha uma... Isso tem uns 8, 10 anos atrás. Mais ou foi menos. Nesse canal, não nesse foi? Canal. Quando era ali na Terceira Pista? Isso, um programa de variedades. Isso mesmo. Lembro. Você é do ramo. Um pouco. Ensaiei no ramo. Ô Larissa, rapidinho para a gente conhecer melhor. Quando chamo as pessoas aqui, eu tenho um propósito de conversar com elas e para que elas passem a sua linha de pensamento para quem nos assiste. Você chegou à Foz quanto tempo atrás? Em torno de 25 anos. Já era menininha? Pequena, vim com os meus pais que vieram para trabalhar na Itaipu. Filha de barraqueiro? Filha de barrageiro. Coisa boa. Minha mãe e meu pai trabalharam na Itaipu, hoje são aposentados. Tá. E você, naturalmente, estudou, você é formada, você é advogada? Eu sou, com a minha primeira formação, eu sou formada em administração, estudei em Curitiba, e a segunda formação é direito. Muito bem. E você agora assumiu a diretoria, você é a diretora superintendente do Fostrans. Isso. Só para início de conversa, porque eu não vou falar esse nome todo, que é muito pomposo. Você administra o Fostrans, é presidente, no lugar do Carlos Juliano Budel. Não posso deixar de fazer a seguinte pergunta. Quando você soube que o Carlos Juliano Budel estava preso na Polícia Federal, qual foi a sua reação de imediato? De imediato, tanto eu quanto a minha secretária, que foi quem passou o recado, que eu estava chegando logo cedo, ela me passou o recado, nós levamos um susto. Realmente, nós não imaginávamos, não esperávamos. O Budel estava muito tranquilo, ele já tinha sido conduzido para depoimento primeiramente, e depois disso nós conversamos tranquilamente. Ele estava muito tranquilo, sem nenhum receio de que isso acontecesse. Então, para nós, eu falo para nós porque todo mundo lá no Instituto ficou surpreso, né? Ele desenvolveu um trabalho muito bom e assim, nós tínhamos um excelente relacionamento e para a gente foi um baque mesmo, foi bem... E de repente a gente ficou órfão, né? Porque ele conduzia ali muito bem. Eu já era da diretoria, mas ele capitaneava. Muito bem. Realmente a prisão do Budel mexeu com a cidade. Porque ninguém esperava, né? O Budel tem quase 30 anos de vida pública, praticamente em todos os prefeitos ele teve, só com exceção de um agora nos últimos anos, foi o Paulo, mas os restantes ele esteve lá, né? Ele foi, nesse período do Paulo, ele esteve no Legislativo, foi presidente da Câmara por 6 anos. Bom, enfim, aconteceu. Ele continua preso e você agora passou da condição de... Você era diretora financeira? Diretora administrativa e financeira. Tá. Na ausência do Budel, o prefeito nomeou a responsável pelo Fostrans. Isso. É isso? Isso. Muito bem. Vamos perguntar algumas coisas sobre o Fostrans.
O Forçans é uma autarquia? Uma autarquia municipal, isso. Qual é a diferença de secretaria para autarquia? É que nós temos autonomia de Contratar. gerenciamento dos nossos contratos, né, nas É mais contratações, leve nas para licitações. administrar? Nós administramos nosso orçamento. Você gera receita. Na minha opinião, não é mais leve, porque quem ocupa ali a cadeira da superintendência tem a responsabilidade de fechar as contas. Quem está ali na secretaria se subordina à fazenda, no caso recebe o dinheiro para pagar a folha. Então, eles, lógico, a fazenda administra todo o orçamento. E vocês não? Das diretas, que eles Sim, chamam, e nós exato. somos da indireta. Então, nós temos arrecadação e nós temos que trabalhar com a nossa arrecadação e com a nossa despesa. Fala-se muito que o Fortrans é um dos órgãos do ente municipal, vamos chamar assim, que tem vida própria, caminha pelas próprias pernas, que ofere muita receita. Dizem até valores. É fato que hoje o que o Fortrans ofere de receita anual? 15, 20 milhões? De quanto? Lucas, nós temos o orçamento público, nós Sim, temos um orçamento de 12 milhões, é publicado. Anuais? Anual. Isso é receita? Isso é o que nós imaginamos, receber. O que nós prevemos receber. Já vou te falar quais são as nossas receitas. Sim. E nós imaginamos, então, receber em torno de 12 milhões. Nós temos que obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Não gastar mais do que Não gastar mais do que isso. Eu não posso prever uma receita de 20 milhões porque eu quero, porque a receita está toda vinculada a uma arrecadação de anos anteriores. Então, o Tribunal de Contas monitora isso. Sem dúvida. E com isso, nós temos uma despesa também muito grande. Então, o nosso orçamento, muita gente pensa que é uma autarquia muito rica porque arrecada multas. Mas, na verdade, não, nós temos uma despesa grande. Nós pagamos a nossa folha de pagamento. Sim. O Forçans hoje tem... Quantos funcionários você tem lá? Hoje nós temos em torno de 90 funcionários. Bastante. 90 servidores. Então, a folha é pesada. Porque nós temos o pessoal administrativo, temos o operacional e temos a fiscalização. De rua. E o pessoal do staff, 90 ao que são todo. as orientadoras, 90 ao todo. Ô, Larissa, esse pessoal todo que está lá laborando no Fortrans não tem nenhum funcionário público, não? Ou são considerados funcionários Todos públicos? funcionários públicos. Que vêm todos concursados. E um ou outro exceto cargo alguns comissionado. comissionados dentro de um limite que já existe de cargo comissionado. Por exemplo, você é a superintendente, a presidente. Abaixo de você tem quantos diretores? 3 diretores e um assessor jurídico. Eles são o financeiro? É o administrativo financeiro, o diretor de trânsito, o diretor de transporte. São 3. Individuais. Tá. Você foi nomeada agora recentemente pelo Reni. Isso. E você está contente? Agradeço a ele a confiança. Naturalmente, você é muito... Nós a conhecemos pela sua... Você está na cidade há muito tempo e a gente conhece as pessoas, né? Que bom. Você é uma pessoa conhecida, Larissa. E você tem seus créditos, né? Eu vou te fazer outra pergunta. Fala-se muito... A principal origem da receita oferida pelo Fortrans vem através de multas? Vem. É o principal tópico, são as multas. A fiscalização de um modo geral. Né? Entra a fiscalização eletrônica, que são os famosos que redunda radares, nas multas. Isso, que redunda nas multas. E as multas geradas pelos Muito bem. Em outras palavras, são as multas que são previstas em lei. Previstas em lei. Lógico, até porque ninguém pode sair louco pelo trânsito fazendo o que quer. Lucas, eu costumo dizer que o regular, o correto não é multado. Só é multado quem não está correto, o irregular. É verdade. Quando falam que existe uma indústria da multa, eu falo que a indústria da multa, na indústria da multa, o operário é o infrator. Tá. Uma questão que chamou a atenção quando o Budel assumiu, nós notamos isso. A gente mora na cidade e circulamos de carro. Eu noto. Eu notei um grande acréscimo de equipamentos que estão aí para multar. Não vou entrar nem no mérito se é justo ou não, mas aumentou bastante. São os chamados pardais, Sim. aquelas câmeras e tudo. Isso é fato? Nós tivemos um aumento, porque o nosso contrato, né, a previsão já estava bem defasada.
Nós temos outras cidades, Cascavel tem mais do que aqui. Eu só não consigo te dizer agora em números, mas Cascavel tem mais e outras tantas cidades no Paraná tem mais. Curitiba tem, bom, lógico, eu estou falando em proporção, né? Sim, Evidente. proporcionalmente. Proporcionalmente. É uma tendência nacional, É não é? uma tendência, por quê? Como o usuário, o motorista respeita? Só com multa. Agora, é uma tendência nacional porque é um negócio muito rendoso, né, Larissa? E há de convir. Entra uma dinheirama. Na verdade, a gente arrecada, veja, nós não temos fiscalização, pessoas para fiscalizar o suficiente que a cidade demanda. Botou os equipamentos. Então, veja que em alguns locais, todos os locais têm um estudo para colocar esse equipamento. Não se instala gratuitamente. Sim. Todos têm ali um ranking, tem uma avaliação sobre o número de acidentes, e inclusive nós temos alguns que permanecem, as pessoas permanecem ultrapassando, passando o sinal vermelho, passando acima da velocidade permitida, enfim. Mas nós temos, todos os pontos instalados foram estudados. Em alguns pontos, inclusive, a região pediu a instalação, por segurança. Vocês chamam de pontos negros, né? Onde tem muito acidente, etc. Acidente, Uma outra pergunta. Esses equipamentos, essa pergunta é curiosa. Nós, aqui no município, não tem tecnologia, o Forstrans não tem, a prefeitura não tem. São equipamentos, essas câmeras, de alta tecnologia. Isso tem uma empresa que fornece, não é assim? Vocês fazem um contrato com a empresa. Agora é a pergunta. Essa empresa, por exemplo, de uma multa que vale 10, quanto que essa empresa fica para a empresa e quanto fica no município? Nós pagamos a locação do equipamento pelo funcionamento dele mensal. Então, pela produção? Não é pela produção de multa. Não? Como que é feito É pela locação mensal do equipamento. E nós temos, então, a medição. O equipamento funcionou o mês inteiro, então aí sim nós pagamos. Se o equipamento não... É por produção, não, então, por funcionamento do equipamento. Enquanto ele está disposto lá 24 horas, vocês estão pagando? Por exemplo, se não passar ninguém, se não tiver nenhuma multa, nós vamos pagar. E se tiver 500 multas, nós vamos pagar o mesmo valor. Tá? Isso afasta, inclusive, a hipótese de afasta qualquer hipótese de que a gente quer multar para a empresa receber mais. Não. Até porque a justiça, os promotores de justiça... Já foi tudo verificado. Já foi tudo. Não tem nenhuma possibilidade de estar arrecadando demais. Inclusive, é servidor de carreira que faz a medição, a conferência do funcionamento do equipamento. Então, se o equipamento funcionou, eles vão receber. Se o equipamento não funcionou, eles não vão receber. Ô, Larissa, vamos falar das placas paraguaias, né? Vamos. Cheio aqui. Um passivo imenso para nós. Sim. Como assim? Porque nós temos um número imenso de veículos com placas paraguaias que são multados sob a proteção de que não serão pegos, porque a multa formal não chega na residência da pessoa, né? Então, a única maneira de que nós consigamos cobrar essas multas são através da Blitz, que o veículo é parado e que você confere. É a única maneira. É a única maneira. Ô, Larissa, eu vou pedir um intervalozinho. Estou conversando com a Larissa Mantovani, essa jovem que agora ficou no lugar do Budel, lá no Forstrans. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. De volta conversando com a Larissa Mantovani, do Forstrans. Larissa, vamos continuar na questão da placa paraguaia. Você me falou que a única chance de receber dessa gente, as multas, é na Blitz. Isso. Quando ele é parado, se tiver multa, ou ele paga ou o carro é guinchado. Isso. É isso? Normalmente até nós somos bem condescendentes. A fiscalização é feita durante o horário bancário, então ele tem chance de emitir o boleto na hora. Sim. Ele recebendo esse boleto na hora, ele vai no banco. Tem a oportunidade de pagar com 20% de desconto. E ele pode ir no banco e retirar o carro sem que ele seja guinchado. Eu observo também, eu tenho visto bastante blitz na cidade. Ontem eu fui ali num local, saí do centro,
ali na Costa e Silva, uma daquelas ruazinhas ali naquela retonda ali, quando eu dei de cara com a blitz lá, estava lá. Acho importantíssimo fazer blitz. É uma boa maneira de pegar, inclusive, marginais. A blitz é uma segurança para as pessoas. Deveria acontecer mais. Mas, enfim, vamos voltar na placa paraguaia. Nós sabemos que a Receita Federal, aliás, você que deve falar, qual é a posição da Receita Federal quanto à placa paraguaia de indivíduos que moram em Foz e tem carro paraguaio? Na verdade, a gente não tem uma gerência sobre essa questão. Realmente fica nas mãos da Receita Federal, que faz a verificação em relação à questão da permissibilidade. E é permitido ou não? Não, não é permitido, porque só é permitido a quem tem residência no exterior comprovada. Logicamente, eu não tenho muito bem o conhecimento de como essas pessoas comprovam essa residência, porque tem gente que tem loja no Paraguai, tem propriedade no Paraguai e comprova. Tem um juiz ou outro federal que dá uma liminar, manda te pegar o carro, quando eu aprendi. Então, não é assim? Pois é. Então, veja, tem pessoas que realmente têm a residência lá e circulam aqui. Já outras pessoas usufruem desse artifício para ter o veículo, normalmente veículos de valor, né? Muito caro. Caros. Um Porsche Carrera, por exemplo, aqui no Brasil custa em torno de uns 300 mil, lá compra por 150. Então essa facilidade faz com que as pessoas se interessem a esse tipo de uso. O trânsito em Foz, ele tende-se, com o passar dos anos, naturalmente, a ficar mais complexo, né? Às vezes, nos horários de rush aqui, nos picos, a gente vê ali na JK, na Brasil, meio que engarrafado. O que o Fostrans tem em mente sobre essa questão? Porque parece que a frota tende a aumentar, é isso, Larissa? Ou diminuir? Não, veja, nós fazemos ali um estudo anual do número de veículos em relação à população. Ah, é? Falar disso. O último cálculo fechado foi de 1,7 habitantes por veículo. É muita então, veja, coisa. As pessoas, lógico... Tem quase dois. Tem quase dois. Um tem quase dois veículos. E em relação ao uso, as pessoas querem usar. Querem usar o carro, querem usar a moto, para que seja mais prática a locomoção, e isso acaba mexendo com o trânsito. Então, até mesmo as facilidades em termos de financiamento, aquisição do veículo, faz com que as pessoas, de modo geral, consigam adquirir seu carro. Mais simples ou mais sofisticado, ou mesmo uma moto, consegue adquirir. Só que a infraestrutura da cidade, até mesmo os espaços, muitas vezes não crescem nessa mesma proporção. Certo. O que gera uma dificuldade, inclusive, de trabalhar o trânsito. Eu considero o fluxo do trânsito em Foz do Iguaçu excelente. Se você viajar para outras cidades, você vai ver a dificuldade que nós temos. Eu estudei em Curitiba num tempo que o trânsito fluía tranquilamente. E hoje, quando eu vou para Curitiba, a gente já sabe, tal horário não sai de carro para ir no shopping, porque tem muito trânsito. Complicado. Espera uma meia hora, uns 40 minutos, que vai parar o horário do rush. Mas isso na época que eu estudei, que foi em 96, 95, 94, não existia, você trafegava livremente. Então, Foz do Iguaçu, a gente também está experimentando isso. Um movimento no horário do almoço, um movimento na manhã. É normal. É o preço do crescimento. Ô, Larissa, vamos falar um pouco dos táxis que tem na cidade. Quem determina o aumento no número de táxis disponível para a população é o seu órgão também. É uma legislação aprovada pela Prefeitura. Pela Câmara? Pela Prefeitura e pela Câmara, isso. Há pouco teve um aumento, uma oferta de vagas, não teve? Isso, nós tivemos uma oferta de vagas, que na verdade o Budel era quem, tomava mais ciência junto com o Velci Garcia, que é o nosso diretor de transporte. O Velci é irmão do Darcy DRM? Marino Garcia. Irmão do Marino. Isso. O Velci é diretor lá. Diretor de transporte. De transporte. E eles... Bom, agora coube você agora, né? Agora, já tem um pedido para abertura de 15 novas vagas. O cálculo das vagas é feito pelo número, pela população da cidade. Então, assim? Tem um cálculo permitido por lei. Quando precisa... E como é que isso é ofertado? Como é que... Não é licitado. É licitação. Licitado também. A pessoa compra o direito. Nós estamos cumprindo as normas do Ministério Público. Lei 8666. Exato. A famosa lei. Então, nós licitamos isso.
os interessados apresentam suas Ótimo. documentações. E agora tivemos lá na rodoviária, desculpe, lá na Câmara, uma audiência pública e foi chamado até um ex-executivo do governo do Paulo McDonnell, o Edson Stumpf, que esteve no Fostrans, né? Sim. E lá foi depor. A senhora acompanhou? Não acompanhei. Não? Não A senhora acompanhei as não informações. tinha nada com aquilo? Não tinha naquele momento, né? O que era aquilo, afinal? Ele foi lá fazer o quê? Até onde eu sei, os vereadores consultaram informações. sobre o quanto havia de arrecadação da rodoviária. Isso, o terminal rodoviário. Veja que já faz 3 anos, 4 anos que ele já não está mais no órgão. Por que só E agora? eu não sei se ele levou algum documento comprovando o alegado. Vamos falar da rodoviária. Sim. A rodoviária agora ela foi, podemos chamar de privatizada? Terceirizada. Ou APPP? Ela foi terceirizada. Terceirizada. A Tarobá Foi que feita uma ganhou. licitação também. Ficou tudo corretinho. Tudo correto, A com audiência pública, acompanhamento de todos. Uma empresa sagrou-se vencedora e estava cuidando do terminal. Isso, é isso? Isso mesmo. Dentro do pacote que foi fechado, parece que tem um compromisso da empresa agora fazer uma reforma. Uma reforma. Vai fazer? Vai fazer, já começou. Nós tínhamos um calcanhar de Aquiles ali, que eram os banheiros. Horríveis. Horríveis, que nós não vencíamos a manutenção. O custo para fazer uma reforma adequada nos banheiros era altíssimo. Isso onera o nosso orçamento. Muitas vezes as pessoas pensam, o Fostrans arrecada, mas a gente tem que estar dentro, tem que estar de acordo com o orçamento. Voltando ao orçamento, a sua receita e despesa, a despesa, ela é quanto por cento da receita? Quase que pau a pau? É equilibradíssima, tudo, até porque a gente sobra, não sobra. Nós já tivemos momentos pretéritos que havia sobra. A antiga administradora da rodoviária era a TERF, né, daquela senhora Márcia, viúva do Júnior. Lembra do Júnior? Eu não o conheci, só sei a história. Eu o conheci. Levemente. Era até muito meu amigo, um belo de um rapaz. Mas enfim, a Márcia ficou 20 anos lá. Quando terminou os 20 anos, ela entregou o equipamento porque não podia mais permanecer. Assim, força de um contrato. Só que entregou em umas condições lastimáveis. Precárias. Quem viu aquilo lá. Mas eu fui estudar, eu fui ver por que entregou naquele estado. É que o contrato que foi elaborado no governo do Dobrandino esqueceu de botar uma cláusulazinha dizendo o seguinte: quando findar este contrato, o equipamento deverá ser devolvido na forma quando foi entregue. Uma coisinha assim. A senhora advogada sabe disso, né? Não botaram no contrato? Não tinha, ela entregou do jeito que estava. E na verdade, ela... A senhora sabia disso? Sabia. Isso, na verdade, é de antes até de eu trabalhar no Fostrans, quando eu entrei, quando a o Paulo história da Tremarim entrou. Exatamente. Administradora de terminais da Márcia, ela tem também em outra cidade pequena. Pois é. E a rodoviária estava em condições lastimáveis. Nós estávamos há algum tempo necessitando dessa reforma. A reforma tem um custo alto. 4 milhões por ano. Né? E isso, né, como toda reforma, podem haver surpresas, mas que a empresa vai arcar. Tá bom, mas aquilo lá está resolvido. Está resolvido. Larissa, você é filiado a algum partido político? Não, nenhum. Os políticos devem ficar de olho na senhora. Por quê? Ué, bonitona, inteligente, hein? Não Agora sei, chefe não do Fostrans. sei, imagina. Quem que não gostaria? Hein? A senhora daria uma belíssima, uma vereadora, quiçá uma deputada estadual. Quem sabe, né? Não Se sei passa pela cabeça? Não, nunca pensei nisso. Não? Não. Eu tenho muita facilidade com o povo, com o público. Palavra eu fácil, recebo todo mundo no Fostrans, eu faço questão de explicar para todo mundo as dúvidas que tiver. Eu sempre falei ali na diretoria administrativa financeira, o que todo mundo vinha me perguntar, eu respondia. Mostrava os contratos, os pagamentos feitos, os que não tinham sido feitos. E mudando de assunto, aproveitar os momentos finais, já estamos quase no finalzinho. Pois é, tão rapidinho. Aqui é rápido. A senhora tem visto aí nos últimos... Aqui é uma constante, vira e mexe, nós temos um figurão da cidade. Eu chamo de figurão, às vezes é uma figurinha, um figurão, enfim, preso dirigindo bêbado. Isso deve acontecer na cidade. Deve não, isso
produto nacional. Os caras não se tocam que não pode beber e dirigir, né? O último caso, tivemos um membro do Conselho Tutelar. Puxa vida. Um cara que devia dar o exemplo, né? Foi preso, enfim. E é assim, né? A lei, né? As pessoas têm que tomar muito cuidado, até porque não é... Veja, as pessoas se preocupam com a multa, em serem pegos, o carro apreendido e a vida dela e dos outros. Não viu aquele caso marcante de Curitiba do Carlos Filho? Exato. Aquele é um caso, não é? Que nos emblemático, remete, né? Que até o momento nos remete à questão da bebida e do álcool. Ô, Larissa, chegamos ao final. Ah, que pena. Quer falar mais alguma coisa? À vontade. Não, eu quero agradecer o convite, agradecer o espaço e dizer que eu estou à disposição de todos, quem quiser conversar comigo. Eu que desejo sucesso. Vai ter sucesso, não tenho a menor dúvida. E vamos torcer para o Budelzinho sair logo da cadeia. Verdade. Oh, meu Deus do céu. Magrinho, com esse frio. Foi a Larissa Mantovani, diretora superintendente do Fostrans. Conversamos aqui sobre trânsito, etc. Agradeço ao senhor que nos assistiu, a senhora também. E vamos ficando por aqui. Tenham todos um bom final de semana. Obrigado a você. Obrigada.